Estamos de volta mesmo, de novo, com As Cunhãs, seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, mais uma vez essa semana extraordinária, afinal estamos aí reta final de campanha, armaria, né? Então, Cunhãs do modo turbo, estamos aqui ao lado da Ebeli Rebouças. Oi, Ebeli. Olá, Camila Fernandes. Em primeiro lugar, saudades de você. Finalmente você voltou, né? Trocou a gente por São Paulo aí uns dias. Bem-vinda de volta e que bom estar aqui no modo turbo de fim de campanha. Bora nessa. Bora nessa, com bom motivo, né, Inês Aparecida? É isso aí, né? Assim, essa semana o pessoal vai enjoar da nossa cara. Vai, porque é episódio quarto e vai sair outro episódio da mesma semana. Exatamente. Ei, Camila, graças a Deus tu voltou, porque eu não sei apresentar, não. Eu fiquei toda doida. Ave Maria. É a nossa diva em todas as posições. Ai. Pois, gente, estamos aqui de volta, fora do nosso dia, que é a quarta-feira, porque estamos recebendo ninguém mais, ninguém menos do que o ministro da Educação, Camilo Santana, que é a maior liderança do PT no Ceará. E, assim, é uma honra. Obrigada por ter topado aqui, estar com a gente nesse momento, reta final da campanha. Obrigada. Eu que agradeço, Camila, Inês, Ebeli, e dizer que é um prazer participar aqui das Cunhãs, parabenizar pelo trabalho de vocês. E é uma oportunidade a gente bater um papo aqui importante, principalmente nesse momento importante da democracia e da cidade de Fortaleza. Pois é, assim, claro que o principal tema da campanha da entrevista de hoje vai ser a campanha, né? Mas a gente vai aproveitar para falar do MEC um pouquinho, né? Das outras coisas. E, para começo de conversa, a gente faz uma apresentação bem especial do nosso entrevistado. Vai ficar a cargo aqui da nossa querida Inês Aparecida. Quase sempre, porque elas usam o Estatuto do Idoso. Aí eu apresento, né? Aí pronto, né? Mas, neste momento, não só pelo Estatuto do Idoso, porque nascemos no crato. Olha, exatamente. O cratinho de a gente pensou açúcar. nisso. A metade dessa mesa tem peso. Exatamente, é a maioria. Cratenses, lá vai. Nascido no Crato, Camilo Sobreira de Santana é engenheiro agrônomo por formação, mas há tempos atua na política. Talvez por influência do pai, o Eudoro Santana, que foi deputado estadual por 4 vezes e hoje é presidente estadual do PSB no Ceará. Camilo foi secretário do Desenvolvimento Agrário no governo Cid Gomes. Em 2010, foi o deputado estadual mais votado do Ceará e logo depois assumiu a Secretaria de Cidades, também na gestão do governador Cid Gomes. Em 2014, foi escolhido por seu grupo político para concorrer ao governo e foi eleito no segundo turno com mais de 53% dos votos. Em 2018, foi reeleito com 79,6%, quase 80%, ó, bicho. Em 2022, disputou e ganhou com folga a vaga para o Senado. Mas logo no início de 2023, foi nomeado pelo presidente Lula para o Ministério da Educação. Hoje é considerado uma das maiores, se não a maior, liderança política do Ceará, o que tem bônus, mas também alguns ônus, vários. Tem desempenhado papel importante nas eleições municipais deste ano, sendo um dos principais cabos eleitorais do candidato Evandro Leitão à Prefeitura de Fortaleza. E é por essas eleições que vamos começar a nossa conversa, ministro. A candidatura de Evandro está no páreo. As pesquisas demonstram equilíbrio e acirramento entre ele e o André, aqui tem escrito Fernandes, mas eu vou chamar como eu chamo ele mesmo, André Caneco. Mas algumas coisas chamaram a atenção na última pesquisa, o Povo Datafolha, divulgada na quinta-feira agora. Primeiro, que aparentemente os votos do Sarto estão migrando para o Caneco. Aparentemente, uma parte, né? Pelo menos uma parte tem aumentado. Segundo, que a estratégia de mostrar quem é André Fernandes, recuperando falas e vídeos dele, pode não estar surtindo o efeito na velocidade que se quer. Que leitura o senhor faz do cenário atual? Qual é o principal desafio dessa campanha de segundo turno, Camilo? Bom, Inês, primeiro dizer que nós consideramos que a ida do Evandro Leitão para o segundo turno foi um passo importante e uma vitória, até porque eram 4 candidatos muito fortes. Né? O capitão, que sempre começa lá em cima, o atual prefeito, que estava no mandato, né? E o André Fernandes, que se apresentou como candidato do Bolsonaro, apesar de ter escondido o Bolsonaro a eleição toda. Então, o Evandro começou ali por 4% e chegou, né, ao segundo turno com quase 35% dos votos. Quando ele vai avaliar a migração para o segundo turno,
é importante observar que tanto o Sarto, como o Roberto Cláudio, como o Capitão Wagner foram apoiar o André. Para mim, até uma certa incoerência por parte do Roberto Cláudio, até porque eu considerava um democrata por tudo que ele passou na época da pandemia, que junto ele era prefeito, eu era governador, por tudo que ele disse nesse primeiro turno do André, o próprio Wagner também, que teve embates fortes com o próprio André Fernandes, mas enfim, resolveram se juntar todos contra o Evandro nesse segundo turno. E você pode observar que quem mais cresceu foi o Evandro. Né? Então o Evandro ele saiu praticamente, se você for avaliar a pesquisa que saiu, ele saiu de 34 para 43, e o outro saiu de 40 para 43. Então, assim, você tem aí praticamente um empate, um empate numérico, né? E a estratégia que a gente tem trabalhado, a campanha tem trabalhado e vai continuar trabalhando, Inês, é exatamente mostrar quem é o candidato. Mostrar que são dois projetos antagônicos aqui no Estado, aliás, aqui em Fortaleza. Um representa o Bolsonaro, um representa o que há de pior na política, representa o ódio, a divisão das famílias, representa o negacionismo, representa a contra-vacina, né? Representa ele mesmo, que agora, como deputado federal, votou contra o programa Minha Casa Minha Vida, de casas para a população, votou contra o programa Mais Médico, que o Bolsonaro praticamente acabou, né? Votou contra a igualdade salarial entre homens e mulheres, votou contra aumentar as penas contra o feminicídio, né? Um homem que mata a mulher. Então, assim, tudo aquilo que você possa imaginar, esse candidato votou contra lá em... E é bom lembrar, a população lembrar, Camila, Evelyn, Inês, na época da pandemia, todos nós conhecemos algum parente ou alguém que morreu na pandemia. A gente sabe a luta que nós tivemos para garantir salvar vidas, trazer vacina para a população, enquanto o Bolsonaro debochava das pessoas, falava que era uma gripezinha, brincava. E o André Fernandes também, ele ia para a praia. Agora convidou a capitã Cloroquina, a Mayra, que vai ser a secretária de saúde dele, enfim. Já antecipando que já ganhou a eleição, acho até uma certa arrogância. Sentados na cadeira, totalmente. Então, a gente o que a gente tem procurado fazer agora é alertar, mostrar que, por um lado, é um projeto aventureiro, um projeto que não está preparado para governar a quarta maior capital desse país. De outro lado, o Evandro, que é uma pessoa experiente, uma pessoa que tem um time, né? Eu estou desafiando a qualquer um no Ceará me dizer qual é uma ação ou uma obra do Bolsonaro nos 4 anos que ele foi presidente. Mostrar uma só sequer em Fortaleza. Na época criaram um programa chamado Casa Verde e Amarela, fizeram uma casa, acabaram com o programa Minha Casa Minha Vida. O presidente esteve aqui semana passada para entregar quase 1.300 casas, ainda todas paralisadas, da época ainda do governo dele, ali no Cidade Jardim, aqui no Zé Valdo. Então, acabaram com o programa Mais Médico, acabaram com a farmácia popular, que garantia o remédio para a população que mais precisa, que não tem dinheiro para comprar um remédio. Então assim, essa é a grande diferença dos dois candidatos entre os projetos, e que é isso que a gente tem procurado mostrar à população de Fortaleza e mostrar que o Evandro tem condições de fazer muito mais para Fortaleza, porque ele está alinhado com o governador do Estado, está alinhado com o presidente da República. A gente sabe, eu fui governador e sei o quanto é difícil governar sem ter o apoio de um presidente. Porque o Bolsonaro só fazia perseguir quando eu fui governador. Né? Aliás, para eu receber os recursos que o governo federal devia em relação às obras das escolas do Ceará, eu precisei entrar no Supremo Tribunal Federal para receber. Então, assim, não há o menor respeito. Tinha raiva do Nordeste. Tinha raiva do Nordeste, debochava do nordestino. Debochava do Flávio Dino, debochava dos Paraíba. Então, esse é o risco que a gente está procurando mostrar à população de Fortaleza para essas eleições. Existe agora uma dúvida, assim, essa estratégia de mostrar quem é, né, recuperar o histórico do Caneco, ela tem sido feita muito fortemente desde o primeiro turno. Tem lastro ainda, imagem, e parece que ele está meio que blindado, né? As pessoas dizem que vão votar nele, e apesar disso, né, tem lastro ainda, tem gente ainda que não sabe quem é André Fernandes. Vocês fazem esse cálculo? Assim, é uma estratégia que, de fato, precisa ser fortalecida, ou seria melhor ir para outro caminho, já que esse homem parece que está blindado contra essas... Olha, 11% ainda não sabe quem é o Evandro e praticamente o mesmo percentual ainda não sabe quem é o André. Boa parte também do eleitorado não sabe que ele é o candidato do Bolsonaro. Então, assim, na última eleição para presidente, o Lula tirou aqui, em Fortaleza, tirou 58%, quase 59%, e o Bolsonaro tirou 42%.
Então, a gente considera que ele está mais ou menos no teto do que o Bolsonaro tirou em Fortaleza nas eleições presidenciais. Então, nessa estratégia, nós estamos apostando nisso. Enfim, tentar esclarecer a população, tentar apresentar quem é o Evandro, tentar mostrar quem é o André, os lados opostos. Enfim, essa tem sido a estratégia importante por conta das pesquisas que a gente tem feito internamente, por conta das pesquisas qualitativas também que a gente faz para entender um pouco qual é o sentimento. Agora, ele é um youtuber, um comunicador, um TikTok, enfim, então tem ali, ele está atingindo determinados públicos ali que muitas vezes não está conseguindo enxergar ou fazer a avaliação política do que representa o bolsonarismo, do que representa esse projeto aqui para Fortaleza. Nesse sentimento, né, tanto pelo que vocês estão vendo nas pesquisas, né, então tem essa relação com o desconhecimento, mas tem o sentimento de mudança. Né? E uma coisa que a gente notava pelo menos no primeiro turno, já desde a pré-campanha, na verdade, o Evandro foi meio que taxado como um candidato quase de governo, né, associado ao governo Eumano, que era muito atacado desde o começo, então como se ele estava sendo alvo, como se fosse governo. Situação, como né? se ele fosse situação. O próprio Sarto se colocava como mudança. Ele era o prefeito e ele falando que era mudança. E, claramente, a periferia abraçou o André. Né? Ele teve maioria de votos na maioria dos bairros de periferia. E, possivelmente, foi com esse espírito de... essa vontade de mudança. Que poderia estar muito bem abraçada ali com o Evandro, já que o Evandro não era o prefeito. Né? Claro. Mas, isso justifica esse abraço da periferia ao André? Ou tem outros elementos? Essa vontade, talvez, assim... a Fortaleza se endireitou nos últimos anos? Tem esse viés mais à direita como uma corrente, como sei lá, como uma tendência de voto? Quando você analisa o perfil dos municípios do Ceará, e isso não é diferente dos municípios do Nordeste, dos estados do Nordeste, a capital geralmente foi mais bolsonarista. Sim. Né? Você vai quanto mais você se afasta para o interior, você vai ver que o percentual, falou isso da eleição do Lula, foi muito maior. Teve município foi 90%, Sim. 80%. Então, quando vai chegando mais perto, então, até porque tem a classe média alta, classe alta, que tem um poder aquisitivo maior aqui também, mas o grande fenômeno é você estar atingindo a periferia, as pessoas mais pobres. Então, que ao contrário, foi as grandes políticas do governo do presidente Lula que levou à melhoria da qualidade de vida das pessoas mais pobres, seja na habitação com Minha Casa Minha Vida, seja o Bolsa Família, seja o pé de meia agora para os alunos do ensino médio, seja do farmácia popular, seja do mais médico, né? Então, isso é um fenômeno que precisa avaliar. Claro que o André se apresenta com uma mudança muito maior do que o próprio Evandro, porque o Evandro apoiou o Sarto na eleição. Né? Então, mas o que a gente tem tentado colocar é que o Evandro vai representar uma mudança segura para Fortaleza, pela sua história, pelo que ele representa, pelo time que ele faz parte, pelos apoios que ele tem condições de fazer para Fortaleza. É isso que a gente tem procurado mostrar. Claro que às vezes a população está cansada de não ter lá o remédio do posto de saúde, de não ter um médico para atender o filho da dona de casa que precisa de um posto de saúde, chega lá não tem médico, precisa do remédio, não tem, precisa fazer uma cirurgia, espera 6 meses para uma cirurgia, as pessoas ficam indignadas, é natural isso. Né? Então, é natural que ele queira uma mudança para melhorar. O prefeito Sarto, para mim, foi um prefeito ausente da cidade. Então, a população quer uma mudança. E o que o Wagner, que o André pregou durante a eleição, é que o Evandro era do mesmo grupo praticamente do Sarto. Então, o que a gente tem procurado fazer é desconstituir isso e mostrar que agora a minha responsabilidade para ajudar agora nesse segundo turno, Camila, é mostrar que agora não é uma coisa a favor de PT ou contra PT. Agora é a favor da cidade. Pelo que é bom lembrar que o André Fernandes esteve lá no dia 8 de janeiro, ano passado, naquele quebra-quebra, tentando dar um golpe à democracia no Brasil. E citou nas redes sociais. Ele está respondendo um processo em relação a isso pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nós estamos falando de uma pessoa que não é a favor da democracia, que defende o armamento, que é contra as mulheres, que é a favor do racismo, né? Enfim, uma série de questões. E o que essa pessoa vai ser, como é que ela vai ser capaz de governar a 4ª maior capital desse país, né? Com que condições? Então, é isso que nós estamos... É isso, que a gente sabe quem é André Fernandes. Por que, que esse discurso não chega? É isso que a gente fica se questionando. Por que ele está blindado? Não chega, não Porque cola. Ele tem raiva não cola. É. Tem raiva de mulher, tem raiva do pessoal LGBT, tem raiva do tá mundo. Gordofóbico, Mas que recuperaram uma fala ele dele está pegando um recente. pouco o público do Bolsonaro aqui no Fortaleza.
Como estou Mas dizendo, eu acho que ele já furou a bolha um pouco 42% da população de Fortaleza votou no Bolsonaro no segundo turno na eleição de 2022. Essa galera está toda com ele. Que é mais ou menos o percentual do André hoje. Né? Eu acredito que ele está indo um pouco além, porque ele está furando um pouco a bolha ali dos mais jovens. Mas como você disse, tem muita gente que não sabia que ele é o candidato do Bolsonaro. Ele esconde. Esconde bastante, ele esconde. Agora, ministro, eu ainda vou insistir um pouquinho nessa pergunta da Camila, porque tem uma coisa que genuinamente eu gostaria de entender. Porque quando você olha para o mapa do voto, é chocante, assim, de como a periferia aderiu mesmo, né, em sua maioria, à candidatura do Caneco. Eu queria a sua avaliação como uma liderança importante, que está na linha de frente do PT. O que aconteceu? Os valores da periferia mudaram ou o PT, de Fortaleza especificamente, se desconectou com a periferia? Isso é um debate que é feito corriqueiramente, né? Houve essa desconexão? Sim, se você for analisar a pesquisa, não é que aderiu. A eleição está dividida. Ele teve mais votos na maioria dos bairros de Fortaleza porque nós tínhamos 4 candidatos. Então, ou seja, o candidato teve o maior número de votos, na grande maioria das seções ou das regionais de Fortaleza, foi o André. Depois veio o Evan. Então, de certa forma, o voto dividiu ali e permitiu que ele fosse. Agora no segundo turno, está dividido. Está meio a meio, literalmente, né? Então, assim, eu acho que falta... Eu acho um pouco assim, eu acho que primeiro a gente precisa reavaliar como a gente está se comunicando com a população. Né? Tem um efeito também da questão dos evangélicos. O percentual de evangélicos em Fortaleza é bem superior ao percentual de evangélicos no estado de Ceará como um todo, que está muito mais concentrado. E é impressionante como criou-se uma narrativa em torno dos evangélicos que o PT é Satanás. Mas isso é desde sempre. Eu estou lendo esse livro aqui, que até deixei aqui, A Bancada da Bíblia, do jornalista André Ítalo Rocha, que acabou de ser lançado. Muito bom. É um estudo sociológico e tudo mais, né? Jornalístico e sociológico. E é desde sempre. Assim, teve um momento específico lá ali com a vitória do Lula, que o pessoal da Universal se aproximou e tudo mais, mas desde antes os evangélicos começaram com essa satanização. E se você for analisar como cristão, quem tem os valores de acolhimento, do trabalho social, são os governos do presidente Lula, são os governos da presidenta Dilma, que mais têm acolhido a população que mais precisa. Mas se criou uma narrativa, se criou uma coisa... que é preciso a gente quebrar um pouco isso. Por exemplo, eu tive uma grande votação como governador entre os evangélicos. Eu tirei quase 70%, 60 e poucos por cento nos evangélicos do Ceará. E eu sou do PT. Então, às vezes, precisa saber como a gente consegue transmitir isso, comunicar e quebrar essa narrativa hoje que se estabeleceu. Não é só no Ceará, não, é no Brasil inteiro. Às vezes é pior ainda em outros estados. Então, isso tem um efeito grande aqui. Se não me engano, mais de 35% aqui são evangélicos em Fortaleza. Né? E não tem conseguido, né? Diferente quando você vai fazer o Ceará todo, é em torno de 20%. Então, aqui é um percentual muito maior de evangélicos e está numa narrativa, num discurso anti-PT, anti-Lula, muito forte. Então, isso também influencia a narrativa de... Às vezes, a pessoa não quer nem saber quem é o candidato. Então, você não concorda que há uma desconexão? Não há. Eu acho que precisamos avaliar como a gente está se comunicando com esse público. Né? É importante. Eu acho que eu sempre digo que a gente precisa muitas vezes se reinventar. E falo isso não é só a nível do Ceará, falo isso a nível de Brasil. Eu fico avaliando como é que em um ano e meio, eu fico assim até desafiando. Um ano e meio, o presidente Lula fez muito mais do que os 4 anos do Bolsonaro, gente. Claro, ele não fez nada. Olha, o Brasil tinha uma taxa de desemprego de 13% quando o Lula assumiu. Agora caiu para 6,6%. Diziam que o Brasil não ia crescer, está crescendo acima da expectativa. Inflação baixa, né? Emprego subindo, né? Investimento em tudo que você possa imaginar, retomando os investimentos do Brasil inteiro, em todas as áreas, em todas as obras. Então, assim, e por que o Lula não consegue também crescer? O país ainda está polarizado. Eu acho que também falta a gente saber um pouco, se reinventar um pouco na política, para a gente poder saber se comunicar melhor com o sentimento da população, das famílias brasileiras. E reinventar na comunicação. Reinventar na comunicação. Porque... Por exemplo, a gente está lá no Ministério da Educação. Você sabe qual foram os 2 programas mais bem avaliados que a população avaliou na pesquisa? Até publicamente a pesquisa. Um foi a Escola de Tempo Integral. As mães, principalmente as mães evangélicas,
lutam e adoram a escola de tempo integral, porque é uma oportunidade de deixar os seus filhos, né, protegidos o dia inteiro para você trabalhar e tal. E a outra foi o pé de meia, que é uma política importante para garantir que, às vezes, o jovem sai da escola porque tem que trabalhar para ajudar a família, no orçamento familiar, né? Às vezes ele sai da escola porque tem que cuidar dos irmãos menores em casa, porque a mãe não tem uma creche para botar os filhos. Então, assim, a gente precisa entender um pouco qual é o sentimento da população hoje, o real do dia a dia da vida das pessoas, né? Eu acho que a chave está aí, né? Então, precisamos... Principalmente na periferia, aí, em que os valores são outros. Não tem mais gente com CLT, é todo mundo profissional liberal, uberizado, precarizado. É outra coisa. São outros valores. Mas aí que tá, por exemplo, as políticas são bem avaliadas, mas há uma associação direta com o Lula, governo Lula. Isso é que eu acho que a questão porque, é a comunicação. Não conecta. Isso é que é o desafio. Isso criou uma coisa de uma polarização tão forte na política hoje brasileira, que por mais que você sinta que estou com emprego, minha vida melhorou, a massa salarial aumentou e tal, mas você não faz a conexão com o Lula. Não faz a conexão. E principalmente os mais novos que não vivenciaram antes Lula. É bom a gente lembrar. Eu estava dizendo hoje, nós estávamos hoje dando aula de serviço para 6 institutos federais aqui no Brasil, no Ceará, 2 em Fortaleza. Antes do Lula, nós só tínhamos 3 institutos federais no Ceará. 3. Só tínhamos em 200 anos, só tínhamos 140 no Brasil. Isso. Nós vamos chegar agora a quase 800 nesses 100 novos. O Ceará vai chegar a ter 39 institutos federais. Dá oportunidade para a nossa juventude. Foi o presidente que mais fez universidade, mais interiorizou. A gente sabe, quando eu era estudante, eu precisava vir do interior para Fortaleza para fazer a faculdade, porque eu não tinha lá. Hoje você tem... hoje tem uma universidade federal lá na minha região, que é do Cariri, lá no Crato, você tem universidades estaduais, enfim. Então, a transformação, mas esse público não vivenciou isso. Exato. Não vivenciou o passado. E hoje há uma influência muito grande das redes sociais, essa coisa eu do acho TikTok. Que o PT tem que entrar nessa. Porque faz tanto tempo que se discute isso também, né, Camila? Esse discurso é repetido, de que tem que mudar, de que tem que melhorar, mas a gente não vê na prática. Tá aí, a gente comenta aqui, algumas vezes comentou, que a campanha do Evandro pecou um pouco por esse formato meio, né, analógico, meio com cara de analógico, por mais que esteja no digital. Mas isso é outra conversa. Vamos lá, Inês. Mas vamos lá perguntar, porque voltando aqui para Fortaleza, porque por exemplo, esse apoio do Roberto Cláudio, esse anúncio do Roberto Cláudio à campanha do Caneco, chocou muita gente. Inclusive, eu fiquei chocadíssima. Eu digo, fala. Tudo bem que a gente espera, mas a gente não acredita, né? Se conta e não se crê. Não, né? A gente até achava que ele podia ficar neutro. Neutro, né? Tudo assim, bem. Apoiar por baixo do pano, mas declarar. Botar adesivo e tudo. Não, só fosse só isso. Decepção do Camilo também, olha. Se fosse só isso, eu fiquei chocado, falando sério. Embora pouca coisa a gente conhece, tanto político, não se choca muito. Mas quando o Roberto Cláudio realmente... Possível, né? Eu fiquei, mais uma vez, quando a gente entrevistou ele aqui, né, esse ano. Foi você, Camila. Ele falou umas coisas aí a Camila, então quer dizer que segundo turno, se tiver, o senhor vai para a direita, né? Se lembra que tu disse que tu estava botando baralho, era? Botei baralho. Não, é porque ele colocou várias condições... já demonstrando de que lado ele estaria no eventual segundo turno, se o Sarto não fosse. Contra a hegemonia do PT. Então já está dada a resposta. Pois né? Aí inclusive a gente recebe nas nossas redes das cunhãs, né? Meninas, digo aí que foi que o Camilo fez tão de ruim com este Roberto Cláudio que ele tem tanta raiva. Eu digo, puxar cabelo não foi, que ele não tem. Para mim, Inês, foi uma surpresa muito negativa, porque eu convivi com o Roberto Cláudio. Pois não é isso. Pronto. Durante a pandemia, era Camilo e Roberto. Justificar que a questão do PT, enfim, a hegemonia. O PT já teve hegemonia aqui, prefeitura, Estado. Pois então. É sempre isso. Né? Quando você faz parte da hegemonia. E ele sabe o quanto. Eu fui um governador do PT. Ele sabe o quanto nós fizemos parcerias aqui. Por exemplo, vou dar o exemplo do JF2. Os recursos do JF2. Nós repassamos recursos para a prefeitura construir. Para manter aquele JF2, eu fiz um convênio de 76 milhões com o município. Construção de areninhas, de avenidas, de UPA, de policlínicas, enfim, todos nós fomos parceiros aqui. Na pandemia, o Roberto sabe o que esse pessoal do Bolsonaro fez de fake news, enfim, o próprio André Fernandes. Chamou ele de corrupto. O Fernandes fazia, chamando ele de corrupto, de ladrão. Agora, nessa eleição agora, o Roberto Cláudio fez um vídeo dizendo quem era o André Fernandes, que pregava o ódio, que era o pior da política, que jamais poderia entregar a Fortaleza a uma pessoa. Enfim, agora,
Eu acho que na política nós não podemos fazer política com fígado nem com ressentimento, né? Se tudo isso foi porque na eleição de 2022, né, o PDT deixou de escolher a vice-governadora que estava como governadora, uma mulher, professora, que era natural ela fosse para a reeleição, e o Roberto quis porque quis ser o candidato e perdeu a eleição, isso não é motivo para a gente, né, ir contra tudo aquilo que a gente defende, tudo aquilo que a história política dele, como democrata, o pai dele, que era um grande democrata, então. E agora está se aliando ao que há de pior na política, que ele conhece. Né? Em nome de quê? Em nome de quê? Da raiva, do ódio. Ele não tem raiva não, viu? Ele disse que é leve, ele disse numa entrevista para o Nonato que é uma pessoa feliz, leve, não guarda raiva de ninguém. Mas é porque o André é um menino jovem, tem sede de mudança. Mas, assim, para quem conviveu tanto com o Roberto como com o Ciro, isso é por conta do Ciro? O Ciro que gera esse sentimento nos outros que estão ao redor dele? A gente queria entender isso, porque não é possível. Eu fiz um compromisso comigo mesmo que não falaria do Ciro. Então, muito bem. Eu também não falo mais. Eu não falaria. Aliás, eu tive que agora, toda vez agora que ele fala de mim, eu estou entrando com um processo na justiça para que ele responda. Né? Porque ninguém pode ferir a moral de ninguém. Exatamente. Então, a partir do momento que você faz isso, você precisa provar. Então, ele vai ter que provar na justiça ou responder. Né? Mas eu não vou entrar no jogo dele, até porque eu vou continuar trabalhando, lutando pelo meu Estado, lutando pelo que eu acredito, porque eu acho que tem coisas na política que são muito importantes, que eu prezo muito. Primeiro, coerência. Eu lhe garanto que se fosse qualquer candidato contra o André Fernandes, eu estaria... Se fosse o Sarto contra o André Fernandes, eu estaria com o Sarto. Eu tenho certeza disso. Tenho dúvida. No outro dia eu estaria anunciando isso. Sem dúvida nenhuma. E isso aconteceu na eleição passada. Né? O Sarto foi... o senhor defendia, né? Apoiava o Sarto, assim. No primeiro turno era a Luiziane, que não tinha aquele apoio declarado, mas no segundo turno apoiou declaradamente. Mas o PT, boa parte... Declarou. Apoiou, a primeira coisa foi apoio ao Sarto. E depois foi para a oposição. Foi ser crítico. Ok, pronto. Enfim, ministro, agora o senhor enxerga, assim, no curto, médio prazo, alguma possibilidade de recomposição com esses antigos aliados? Assim, há alguma margem para restabelecer pontes? Por exemplo, o menino, o André Figueiredo, né, declarou, há quem diga que é um grande teatro, mas declarou apoio ao Evandro, gravou vídeo e tudo. Carlos Lupe. O Lupe. Então, assim, do fundo do seu coração, o senhor acha que tem chance de recuperar... Tem alguns vereadores do PDT também, né? O Adair, tem alguns... Estão apoiando. Alguém tenta fazer essa ponte? O senhor tem... Inclusive, eu tive uma conversa com o Lupe lá em Brasília agora, que eu sempre procuro respeitar também. O Evandro ligou várias vezes para o Roberto, eu fui ao Lupe. Em que momento ele ligou? Agora, depois já para o segundo turno. E nós colocamos, gente, está na hora de a gente nos aproximarmos novamente. Eu acho que nós temos muito mais convergência do que divergência. O que está em jogo é a nossa capital, é o município de Fortaleza. O Roberto ouviu isso? Ouviu do Evandro, ouviu de vários interlocutores, ouviu, né? Sim, mas acabou tomando essa decisão aí. E ele dizia o quê quando era feita essa abordagem? O senhor chegou a falar com ele? Não, eu não, mas o Evandro, inclusive ele ficou de conversar com o Evandro depois, eles falaram por telefone, mas aí não retornou mais e aderiu logo, anunciou logo. Porque foi rápido. Foi rápido. Eu vou dar um exemplo, na eleição do Belmano e do Roberto Cláudio para governador, nós tínhamos secretários dentro do governo que votaram no Roberto Cláudio. Vou dar um exemplo aqui do Lúcio Gomes, fazia campanha e nunca nós demitimos o secretário. A filha do André Figueiredo trabalhava dentro do governo, nós nunca demitimos. Então, assim, e agora, ao contrário, o Sarto está demitindo qualquer um que se declare. Como é que você anuncia neutralidade e começa a perseguir ou exigir que as pessoas têm denúncia todos os dias que está lá ameaçando, demitindo? Tem vereador que foi para o nosso lado que demitiu todos os servidores que estão os cargos ligados ao vereador. Então, sim, isso, infelizmente, para mim é uma grande decepção, porque eu tinha no Sarto uma pessoa que eu defendi ele para presidente da Assembleia. O Sarto nunca tinha sido a mesma diretora da Assembleia. Né? Foi presidente da Assembleia, foi candidato a prefeito. Depois, quando ele virou prefeito, ele me pediu 3 coisas como governador. Uma, para garantir o programa Mulheres Guerreiras em Fortaleza, que é o financiamento para as mulheres poderem criar seu próprio negócio. 50 milhões eu fiz o convênio. Depois me pediu recurso para não aumentar a passagem de ônibus de Fortaleza. Passei os recursos. E depois me pediu o convênio com o JF2, porque o JF2 não ia funcionar. 76 milhões de reais eu fiz o convênio do governo do Estado por ano. O Sarto apoiou um candidato a senador, nem me apoiou para senador. Ele foi contra, apoiou a minha de Calcaia lá, a esposa do Naomi lá, que era deputada. A Érica Amorim. Então, assim,
eu não consigo enxergar a política dessa forma. Eu acho que a gente constrói, e repito, você me pergunta, é possível construir pontes? Claro. Aqueles que agora, não vou negar aqui que estou decepcionado, né, um pouco surpreso negativamente com essa posição que hoje eles tomaram em relação, pelo bem de Fortaleza, repito, não é mais uma coisa de contra PT ou a favor de PT ou contra A ou contra B. Foi a frase de Fortaleza. Foi a frase que o Lupe disse no pronunciamento dele, foi essa. Ele disse, eu não tenho constrangimento nenhum de dizer que vou apoiar Evandro, o PT e Fortaleza, apesar das nossas divergências. Porque, no caso aqui, a gente tem um amor maior por Fortaleza. Foi o que o Carlos Lupe disse, deu umas indiretas bem dadas ao... Então tá com medo de perder o ministério, né? O emprego. Não, tem que manter minimamente alguma coerência, né? Mas o União Brasil tem 3 ministros e cadê? Não faz coerência nenhuma. Nessa configuração que temos agora na capital e que, enfim, isso vai ter frutos depois, né? Para 26, provavelmente. Como é que vocês estão enxergando essa recomposição da direita com essa chegada do Roberto Cláudio e companhia limitada aí nesse grupo? O Wagner perdeu força, mas está aí querendo ainda manter algum papel. O André Caneco, perdendo ou ganhando, vai ter uma nova posição. Como é que vocês estão enxergando esse movimento para 26, inclusive? Se você for analisar o resultado das eleições gerais no Ceará, Camila, a gente vai observar que, se você for pegar os partidos que hoje dão apoio ao Elmano, nós fizemos praticamente quase 94% dos prefeitos. Sim, né? Então, assim, foi um bom resultado. O PSB fez 65 e o PT fez 48 prefeitos. Sim. Então, assim, a configuração eleitoral, do ponto de vista, ela foi muito positiva para o conjunto de partidos que apoiam o governador Elmano. Claro que nós vamos lutar muito, não por uma questão, porque hoje nós não temos a Prefeitura de Fortaleza. Claro. Então, mas nós vamos lutar muito, repito, pelo bem de Fortaleza. Porque eu sei que o Evandro pode fazer muito mais, é quem pode fazer, porque vai ter o apoio do governador, vai ter o apoio do presidente, portas abertas. Eu digo isso porque eu sou testemunho do que eu sofri sem ter apoio do governo federal. Sim. Então, eu não tenho dúvida que quem vai ganhar com isso é para Fortaleza. Então, estamos com 2 desafios. Ganhar a eleição para não deixar a Fortaleza ser entregue a uma pessoa despreparada, ao que representa o pior que eu acho na política, ao ódio, à intolerância, à fake news, ao racismo, ao preconceito. Né? E, por outro lado, né, garantir melhoria da qualidade de vida do povo de Fortaleza, que precisa melhorar a saúde, precisa melhorar a segurança, precisa melhorar... Né? Então, esse desafio é grande. Claro que é a democracia, nós vamos respeitar a vontade do povo de Fortaleza, mas eu não tenho dúvida que o povo de Fortaleza é sábio e é um povo inteligente e vai saber escolher o melhor, porque a eleição, repito, não é uma partida de futebol que eu torço por um time ou outro. Ela vai definir os próximos 4 anos da minha vida, dos meus filhos, do meu bairro, da minha cidade. Então é isso que nós vamos procurar até o último dia, até o dia 26, lutar para convencer a população de Fortaleza. Mas, pegando aí um pouco de carona na pergunta da Camila, o senhor vê assim, o Roberto Cláudio como um novo líder de direita? Assim, que destino o senhor enxerga? Porque o cálculo é que ele vai ser o candidato em 2016. Ele fez uma aposta, eu não sei qual foram as negociações que eles fizeram. Né? 2026, com certeza, entrou nessa... o sonho dele, ele quer ser governador, claramente. E aí, o que é que o senhor acha, assim, conhecendo? Eu, quando fui eleito governador em 2014... eu perdi por 170 mil votos em Fortaleza. Eu perdi a eleição aqui. E eu ganhei pelo interior. Só a região do Cariri, onde eu sou, me deu 270 mil votos de maioria. Então, assim, o fato de você ter ou não a capital... O Roberto Cláudio tinha o prefeito da capital aqui como governador e ficou em terceiro. Nós não tínhamos... Perdeu na capital por capitão. Nós só tínhamos, o Elmano só tinha, se não me engano, 3 vereadores ou 4 vereadores dos 42 vereadores de Fortaleza. E nós quase que ganhamos do capitão Wagner aqui. Nós só perdemos em 3 cidades do interior do Ceará em todo na eleição de governador. Então, isso é muito relativo. Né? Agora, eu acho que o Roberto Cláudio está apostando algo que ele pode manchar muito a história política dele, a coerência dele política. E se perder? Para mim, o ministro é tão educado, né? Porque, assim, claramente, eu não vejo...
como eu acho que a gente concorda, Não, né? pra mim ele já perdeu. O Caneco, Deus o livre, ele perdeu. E ele não vai ter isso foi espaço triste. nenhum com esse rapaz. Ele pensa, né? Isso que eu digo. Jamais. Onde é que o Roberto Cláudio estava com a cabeça, um menino inteligente, né? Quem sabe, lido, instruído, médico, pós-graduado em saúde pública e tal. Uma pessoa, dizer como outro, como a minha, de berço, sabe as coisas. E acreditar que vão dar espaço para ele, como eu digo aqui, vão dar espaço para ele num grupo político que tem o inspetor Alberto, que tem o delegado Cavalcante. Que tem a doutora Mayra. A doutora Mayra Pinheiro. Que tem tudo, você está entendendo? De onde é? A gente que, não é, que sabe que não ia ter espaço, imagine ele, que é escolado na política, Camila. Eu achei que ele perdeu. Pode ser este Caneco ganhar, pode. Deixa eu me exaltar, não. Pode o Caneco ganhar. Ele já perdeu. Tá entendendo? A atitude dele chocou a opinião pública que tem força de mudança, que é influenciadora. Ele perdeu. O Roberto Cláudio. Também não tenho dúvida. Perdeu. Isso aí. E foi um bom prefeito. Pois não é, criatura. Tinha uma carreira pela frente. Brilhante pela frente. Eu acho que eles perdeu 2 vezes. Perdeu na eleição. Isso. Imaginar que tiraram 11% dos votos. Né? Pois então. E eu acho que perdeu mais ainda tomando essa decisão. Pois para mim ele já perdeu. Para mim ele é derrotado. 2026, né? Para mim ele é um derrotado. E agora o Sarto perdeu 11% e quer ganhar terceirizando a eleição. Está terceirizando. Não vai ganhar porque está terceirizando. Mas deixa para lá. Perguntar aqui agora o Camilo, ministro, seguinte. Muito se fala, tá aí, sobre a escolha do candidato do PT, que é Evandro. Evandro, recém-chegado ao partido, né? Como a gente diz popularmente, mal chegou dentro do ônibus, já está na janela, né? Quis pegar o canto da janela. Houve isso, realmente, isso aí a gente sabe que houve muita restrição ao nome dele, alas, principalmente ao pessoal ligado a Luiziane Lins, né? E houve, isso a gente não pode se negar. Aí a gente quer saber, a sua visão, no interior também, por exemplo, Iguatu, o PT estadual interferiu, aí botou um candidato que, por sinal, nem ganhou, né, em Iguatu. Houve essas interferências, assim, de cima para baixo. O senhor acha que isso prejudicou? Como é que o senhor vê agora o caminhar do PT com essas restrições? Um exemplo dessa restrição, dessa queixa do PT é a Luiziane não ter entrado de cabeça ainda. Chegou lá sexta-feira, muito ovacionada, achei bonita a chegada da bicha. Estava lá. Estava lá, né? Toda. Mas ela não via assim, um depoimento dela, que é Evandro. Isso perturbou aí o PT, digamos, rachou, trincou alguma coisa? Não, primeiro, Inês, eu acho que é preciso a gente sempre respeitou as decisões do partidário, né? Eu, por exemplo, eu era governador e muitas vezes não queria que o PT lançasse candidato. Na própria época do Roberto Cláudio, o PT lançava e eu respeitei. Né? Agora, observe-se que há mais de 20 anos, a candidata sempre foi a Luiziane. Era a Luiziane, só teve uma vez que não foi com a Eumano, que ela não podia ser candidata. Mas nos últimos 20 anos, ela sempre era candidata. Eu acho que o partido precisa se renovar. O partido precisa criar novas lideranças. Vamos analisar os deputados federais. São sempre mesmos 3 deputados federais, gente. Por que o PT não aumenta para 5, 6, 7 deputados? Então, assim, acho que precisa. E fala disso a nível estadual, e fala disso nacional também. Às vezes são as mesmas lideranças. Se não fosse o Lula, que é o grande líder, porque o Lula está muito mais acima muito maior do que o próprio PT, nós precisamos estimular e criar novas lideranças na política, jovens lideranças na política. E eu defendia que o PT agora. Não precisa nem ser o candidato do PT, não. Né? Mas que nós tivemos novos candidatos para se apresentar nessa eleição de Fortaleza. E o nome do Evandro surgiu com uma pessoa que unia todos os partidos, unia todo mundo, agregava. Você sabe qual foi um dos fatores importantes para o Evandro ficar conhecido no primeiro turno? Foi a aliança que nós fizemos. O Evandro teve quase 5 minutos de televisão. É uma forma de apresentar o candidato, de mostrar quem ele era. Enfim, isso fez o Evandro crescer, porque uma eleição na capital do tamanho de Fortaleza, o peso do programa eleitoral pesa muito para você se tornar conhecida. Né? O Wagner já vinha de várias eleições. O Sarto já era conhecido. Né? E o outro era um influenciador de redes sociais, que é o André. Conhecido também. Foi o mais votado aqui. Então, ele tinha uma capilaridade nas redes sociais enorme. Então,
era preciso fazer aliança. Então, o Evandro era o nome que unia todos os partidos nessa aliança. Então, por isso que ele foi um nome escolhido, pela sua experiência, né? Enfim, não podia ter sido saído. Eu convidei o Evandro para ir para o PT ainda na época da candidatura para governador, antes da eleição de governador. Talvez teria sido candidato a governador na época. 2022. 2022, antes do prazo, né? Mas não foi pela questão do Cid, enfim. Então acabou ele agora sendo um nome que a gente apostou muito, Vitor. Mas eu acho que o PT precisa abrir espaço para que novas lideranças... Claro que não é qualquer liderança. Precisa de pessoas que têm história. O Evandro sempre foi um democrata, um cara que sempre apoiou nossos candidatos. Tapipoca, o prefeito do PT, foi reeleito. O Evandro sempre apoiou, sempre esteve junto conosco. Foi meu líder do governo na Assembleia, era o meu braço direito lá na Assembleia para aprovar os projetos do governo. Então nós sempre temos uma conectividade. Não é alguém que caiu de paraquedas e... Esse olhar, então, sinaliza que vai ter mudanças para 26, pensando nas chapas de deputado estadual e federal? Eu acho que a gente tem que ampliar, trazer novas lideranças, né? Eu acho que renovar os quadros do partido, acho que isso é importante. Então, eu também sinto muito a Luiziane não ter entrado na campanha logo no início. Acho que a gente precisa pensar em nome do projeto, não é nada pessoal, né? Feliz por ela ter entrado agora, mas acho que ela é uma pessoa importante, não tenho absolutamente nada contra ela. Acho que é uma grande mulher, uma pessoa que deu uma grande contribuição à Fortaleza, é uma grande parlamentar, mas acho que nessa hora a gente precisa todos nós nos juntarmos. O trabalho que a gente tem que fazer agora, Camila, até o dia 26, é o trabalho de formiguinha porta a porta. É de convencimento. Eu também queria saber como é que está a relação de vocês. Olha, quando a gente está fazendo toda uma estratégia de contactar a população, não é só fazer o arrastão, não é só fazer a carreata, é conversar com as pessoas. Quando você conversa com as pessoas, a minha mulher está fazendo caminhada toda noite. Ela me dizendo ontem que quando vai conversar com... A primeira reação, não, eu não quero... Eu vou votar no André. Ela pergunta, por que você vai votar no André? Não, porque... Mostre, você sabia que ele é do Bolsonaro? Mostra uma coisa que o Bolsonaro fez para Fortaleza quando ele foi presidente. Aí a pessoa começa a pensar. Tem umas aulas com mas ela mostra a foto, tem que mostrar aí começa aí ela começa a receber o panfleto. Aí ela começa a dizer, olha, você sabe quem é responsável aqui pelo programa do Pé de Meia, pelo Bolsa Família, pelo Farmácia Popular, pelos projetos aqui do... Enfim, pela Vila Social que nós fizemos agora aqui em Fortaleza, pelos complexos Mar Infância, enfim, quando começa as pessoas a enxergarem, teve um que ela conversou, aí ele ficou lá. Aí ela mandou mais para quando foi mais para o rapaz foi lá e disse, não, eu vou votar nele. A senhora tem razão. Então, assim, é o convencimento. A Aunélia tem essa paciência, vou fazer mas se não for assim, né, a gente só vai mudar o voto agora, conversando, assim, na conversa, Não dá para falar, faz aquela zoada, carreata, bandeira. Isso é importante, isso é folclore, dá aquele visual, o impacto da campanha, é importante, mas nós precisamos. Então, assim, a gente pega o pessoal da educação, vamos para a porta das escolas, na saída dos alunos, conversar com os alunos, vamos conversar com os professores têm como conversar com os alunos, nós estamos chamando os prefeitos para conversar com as colônias, porque todo município do interior tem uma colônia. Tem colônia de interior. Tem gente que vai daqui votar lá no município. Então, e tem um amigo, tem um vizinho. Exatamente. Então, agora o trabalho é de esclarecimento, de convencimento. Pessoal, você né? não tem um dúvida quando você. Só aquele radical mesmo que já não tem. Está formado, né? A cabeça formada, mas que não tem jeito. Mas a nossa dúvida curiosidade. Ligou para a Luiziane em algum momento para chamar para. Luiziane, bora, mulher, deixa de besteira. Não, eu particularmente não liguei, mas o governador ligou, até porque... Ministro, quem é o mais cabeça dura de vocês dois? Porque não liga pro outro. Não, eu não sou cabeça dura, não. O governador é amigo dela, menino. O Mano tem uma relação mais próxima com ele. Se tem uma pessoa que não é cabeça dura, sou eu. Converso com todo mundo, dialogo com todo mundo. O senhor vestiria a camisa da amizade assim com a Luiziane? Sem dúvida, não tem nem dúvida. Aquela que a Luiziane deve estar assistindo. Com certeza. Porque tem muito Você isso. nunca me ouviu falar mal da Luiziane, nem vai ouvir, ao contrário. Sempre elogiei e acho que uma grande mulher. Quem fala mal dela é o Roberto Cláudio. Não, às vezes ele defende também, né? Quando a maioria, 90% ele mete o pau, agora mesmo ele está metendo o pau. E depois, aqui e acolá ele solta. Quem defende mais ela é o capitão. Mas então, o Eumano que falou com ela,
O Evandro também ligou para Falou, o ela. Evandro falou com ele, vendo? o Evandro conversou, Certo. conversaram muito. Tá. Mas será que ela entra assim na campanha? Porque agora precisa, né? A gente viu, Eu ministro? espero, né? Nós estivemos, eu e Inês, na Praça do Ferreira, e a gente viu vocês se cumprimentando assim, com as pontas do dedo, assim, só assim. Era beijo e abraço no Evandro, no Elmar, mas o caminho foi assim, ó. O Evandro de mão dada, assim. Eu respeito, assim, eu sou uma pessoa que tem um respeito a O espaço, não o quer espaço de entrar, cada um, né? Chega lá e dá um abraço, agarra ele. Né? Mas eu deixo para lá. Deixa para lá, deixa para lá. Para lá. Ó, A gente se mete na vida alheia. Não, é que é importante. Mas, bom, outro dia, o presidente Lula, quando esteve aqui, chamou o senhor de campeão de votos no Ceará, jogou lá para cima, né? Mas a gente, querendo ou não, teve 2 derrotas muito representativas aqui no Ceará esse ano. Uma foi em Sobral, onde a Isolda Sela foi derrotada pelo bolsonarista Oscar Rodrigues. E Juazeiro do Norte, Fernando Santana, teve... Assim, tudo bem, foi prefeito, foi reeleito. Foi a primeira vez que um prefeito foi reeleito. Quebrou a no Juazeiro. tradição lá no Juazeiro, né? O Gleidson. Que, assim, que esse eu não sei nem se a gente chama 100% assim, bolsonarista raiz, né? Porque ele voltou no senhor, inclusive, para o Senado. Tem aquela coisa, joga Os para dois os dois lados. lados, né? É flexível, é flex. Nesse momento, está tendo, fora a eleição em Fortaleza, né, que o PT tá, tem Caucaia, que tem o segundo turno, tem o PT também. Então, tem uma Que não situação... está fácil para o PT lá. É bem né? difícil. Tá Pelo menos bem as pesquisas difícil. que saíram não estão muito boas. A gente não sabe se vai ser isso. Mas, enfim, tem pelo menos... Os 2 segundos turnos tá com o PT disputando, né? Qual é o seu balanço? Você já falou que teve um resultado muito positivo, muitos municípios, PSB, PT e tudo mais, mas esses municípios-chave, onde a sua presença foi muito intensa, inclusive, mas que não deu certo. E Sobral a gente ficou arrasado, pessoalmente. Foi A gente ficou complicado. arrasado. Eu vou te dizer, a eleição municipal ela tem algumas especificidades locais, né? O que é que eu considero o grande motivo da Isolda ter perdido lá em Sobral? Opa. Foi porque o prefeito Ivo criou esse ano, criou uma taxa do lixo e uma taxa de manutenção de praças. Né? E nem isentar para a população mais baixa, ele isentou. Então isso criou uma revolta na população. Tá. Claro que também tem uma somatória de quase quantos anos já governado pelo Quase mesmo 30. grupo. Né? Então, assim, também isso. Mas eu não tenho dúvida que o grande motivo foi esse, né? Dessa revolta que gerou na população lá de Sobral. E eu senti muito a derrota lá, porque a Isolda é uma extraordinária mulher. Já liguei no outro dia dizendo que as portas do MEC estavam abertas para ela voltar, enfim. Então, acho que tem umas especificidades, como também Juazeiro. Juazeiro, por exemplo, particularmente eu não queria que o Fernando fosse candidato. Sério? Não, a gente queria saber disso. Pela primeira vez eu estou dizendo isso, né, porque talvez. Oi, menino, primeiro Não, vez, não, porque não, a gente não. achava que era Até porque que forçava a barra. Não. Até porque eu acho que tem alguma coisa na política, ela é importante. Primeiro, o prefeito votou nele para deputado estadual. Né? Ele votou, apesar de ter votado no capitão para governador, votou no Bolsonaro no segundo turno para... Ele é flex. É muito Ele é doido. flex. Então, né? assim, eu achava, Ele é de certa fluido, forma, fluido. eu achava, de certa forma, uma incoerência, assim, você... Apesar de ser um prefeito que... Eu fico olhando para a cidade de Juazeiro do Norte, você não vê nada que o prefeito fez, né? Buracos, lixo. E teve outra coisa um pouco que eu avaliava no momento que foi feito, que eu achava que ali podia ter um resultado, que foi... Todos os ex-prefeitos se juntaram com o Fernando contra o atual prefeito. Então, ali foi uma coisa... Ele usou muito isso, todos contra mim. Então, assim, isso ficou uma coisa... apesar de que tem um momento que o Fernando estava na frente, nas pesquisas, foi uma eleição. Então, mas eu acho engraçado isso, porque todas as minhas eleições de governador, eu nunca tinha um prefeito do meu lado. E todas as vezes eu tirei 80%, 85% dos votos de Juazeiro. Então, como eu digo, isso depende muito da... Né? Então, mas apesar de ser uma prefeitura que nós não tínhamos, Claro. nós não perdemos, nós não tínhamos, né? Não ganharam. Não ganhamos. Mas Mas quem ganhamos seria do seu Crato, candidato? continuou, o Barbalha continuou. André Aliás, se Barreto. você for olhar o mapa do Cariri, Não, o Cariri. praticamente Majoritário, majoritário foi os prefeitos do PT, enfim. Mas conta, por que não queria que fosse o Fernando? Sim, Por e conta quem do- seria Por o isso, candidato? porque eu acho que não se construía. Tinha Só por causa dessa incoerência, porque eles tinham... Não, e ele outra tinha recebido coisa, o apoio do Gleidson. e outra coisa, eu tinha na minha mente focar muito na eleição de Fortaleza. Então, quanto mais você tinha pessoas, candidaturas, principalmente mais Dividindo esse próximas de esforço. mim, como também eu não queria muito que a Janaína fosse candidata de Crateus, que ganhou, né, que era Ela bateu o pé. bateu o até pé. O fim.
né? E eu deixo muito à vontade as pessoas, até porque eu acho que ela estava dando uma grande contribuição lá em Brasília. E a Augusta estava aqui no governo, ajudando o Elmano. O Lula era doido pela Janaína, ela tem uma facilidade de conquistar as pessoas, enfim. Vixe, essa fama dela não é muito assim não, viu, ministro? Pois Tem um pessoal que não gosta muito dela. Tem os dois lados. Mas ela provou que ganhou a eleição lá. Ganhou, fazendo até uns memezinhos. A dança da botinha. A dança da botinha. Porque assim, como eram pessoas muito perto de mim, então você acaba criando, né? A derrota não é do Camilo. Então, assim, sim. Eu achava que isso as energias deveriam estar mais voltadas para a eleição, e nós tínhamos aliados para serem candidatos nesses municípios. Enfim, mas a decisão é de cada um. Graças a Deus a Janaína foi bem eleita, o Fernando, infelizmente, não ganhou, mas a derrota continua. De Sobral eu divido essa conta. Divido realmente com o pessoal dos Ferreira Gomes. Eu divido, não é na conta do Camilo. Na verdade, é mais uma derrota dos Ferreira Gomes. Eu sabia dessas restrições que tinham ao Ivo, tanto que a Isolda teve que gravar um vídeo prometendo, se fosse prefeito, ia fazer essa taxa do lixo só ser R$10, isentar vários níveis da população, várias camadas e tal, já né? Estava estragado, ali né? eu dividi essa conta. Ministro, ela vai voltar? O senhor disse que ligou para ela, falou que as portas estavam abertas, mas e aí? Ela volta? Quando passa uma eleição dessa, às vezes a gente tem que esperar a poeira baixar, fazer uma reflexão e tal. Então, eu estou aguardando a decisão dela do que ela achar melhor. Mas ela voltaria para a mesma função, se for o caso? Vamos conversar. Quem assumiu o lugar dela foi a pessoa que era adjunto dela, né, na época. Enfim, vamos... Ficou aguardando o canto. Vamos falar um pouquinho, já que a gente entrou aqui no MEC, vamos falar um pouco do Nacional, né? Antes que acabe o nosso tempo. Tem uma coisa que eu queria te perguntar. Primeiro, para esclarecimento mesmo. Eu nem sabia, a gente preparando a entrevista, que eu fiquei sabendo que o Ministério Público do TCU, né, o Ministério Público de Contas, pediu a suspensão do pagamento do pé de meia, uma representação, né, para que a Corte de Contas suspenda os pagamentos dos beneficiários do programa até que o plenário do TCU delibere sobre supostas ilegalidades na execução. O que é que está acontecendo? O pessoal está sem receber o pé de meia, sem querer fazer trocadilho, mas em que pé está essa situação do pé de meia? Olha, o programa Pé de Meia foi um programa criado e uma lei aprovada no Congresso Nacional. Nós temos uma lei aprovada tanto no Senado como na Câmara, que passou por todos os órgãos da CGU, pela Fazenda, né? E que houve uma denúncia de um procurador, isso não é uma decisão ainda do TCU, é um procurador, né, questionando, porque ela foi criada, porque o projeto foi criado um fundo, então o governo deposita esse recurso no fundo e esse fundo faz a transferência dos recursos para a Caixa Econômica Federal, que gerencia o fundo. Então não há nenhuma ilegalidade, nada disso, né? Então nós estamos aguardando para saber os motivos disso. Então eles estão questionando essa história dessa passagem pelo fundo, é isso? A criação do fundo que acha que foge dentro dentro do arcabouço fiscal que foi aprovado pelo Congresso Nacional, ele foge um pouco do primário, enfim, há um questionamento técnico, mas que não há nenhuma ilegalidade por conta da AGU, por conta da CGU, por conta do Ministério da Fazenda, por conta do Ministério da Educação, tudo foi aprovado pelo Congresso Nacional, por lei, por projeto de lei. Então, não vamos apenas... já fui convocado agora já para dar explicação no Senado, na Câmara, já enfim. Vamos marcar ainda. Tá certo. Mas eu acho que é uma coisa assim, eu fico imaginando, você vai tirar o dinheiro dos meninos. Olha, eu vou dar um dado aqui para vocês, que me chocou quando cheguei no Ministério. Em média, 480 mil jovens por ano do ensino médio público brasileiro deixam a escola. Estamos falando de 500 mil de jovens. Se você for analisar agora o dado do IBGE, 68 milhões de brasileiros não concluíram a educação básica no Brasil. Gente, é um terço da população. É o mínimo que um Estado brasileiro pode garantir à população brasileira. E qual é o grande motivo que esse jovem sai da escola? Financeiro, gente. Que às vezes chega naquela idade laboral e tem a mãe que precisa trabalhar para poder ajudar no orçamento familiar, o pai está desempregado. Então, você tirar o direito do menino terminar os estudos. Então, o Pé de Meia, não é um programa financeiro, é um programa de estímulo, de incentivo, para dizer, olha, eu quero que você fique na escola. Eu tenho uma rodada esse Brasil inteiro e conversado com os alunos, e eu fico, o que você vai fazer com esse dinheiro? Não, R$100 eu estou ajudando minha mãe e R$100 eu estou poupando. E no final do ano ele vai receber R$1.000 na poupança dele, passando de ano. Porque tem a contrapartida. Eu vou fazer o balanço depois de um ano, a quantidade de alunos que estão voltando para a escola.
depois do pé de Isso aí meia. vai ser muito importante, ter Então, assim, esse retorno, esse né? retorno, essa essa vai ser muito avaliação. importante. O programa nós aprovamos em dezembro, em janeiro nós começamos a pagar. O MEC nunca teve um controle de alunos. Né? Nós estamos construindo, a primeira rede que nós estamos construindo com informações em tempo real de alunos está sendo o pé de meia. Estamos acompanhando frequência, vamos acompanhar agora a avaliação no final do ano. Então, assim, eu fico imaginando que uma pessoa pede uma suspensão dessas. Eu acho que, no mínimo, tem que avaliar. Chama o Ministério, vamos avaliar qual é o problema que está acontecendo, vamos verificar se tem alguma falha técnica, mas não você mandar suspender um programa desse, que nós estamos chegando a quase 4 milhões de jovens. Mas está suspenso, ministro? Não, né? neste momento, Está pedindo a suspensão. Pedindo. Assim. É quem não tem procurador. Sentimento do que representa uma pessoa que está lá, pobre, que precisa de que 100 reais. Né? Ele então, é assim, cearense, esse procurador. Ele é Lucas Furtado, é daqui. Pois é, então assim, eu espero que a gente Eu possa entrego o serviço. esclarecer todos os pontos. Estou muito seguro que não há nenhuma falha técnica em todo o procedimento, tudo aprovado por lei, e garantir que esses jovens possam continuar garantindo esse. Não sei se é uma tentativa, porque é hoje um dos programas mais bem avaliados do governo federal. Então, talvez é uma tentativa de também desmontar, de querer criar essa. Um momento importante, né, de campanha de municipal. Você tem uma ideia, 282 mil jovens estão recebendo aqui no Ceará. Oh, meu Deus. 62 mil só aqui em Fortaleza. Então, assim, é um programa que... E tem também a coisa... médio, né? Só para o ensino médio. E tem aquela coisa também da educação financeira. Às vezes, um jovem desse, o sonho dele é ter uma conta no banco. Ter um cartãozinho. Ele agora pode fazer o Pix dele, pode acompanhar o rendimento da poupança, o dinheirinho que está dentro. Daqui a pouco eu choro. É cidadania, gente. Daqui a pouco eu choro. Ai, Tudo eu choro. E a evasão na universidade também é enorme. Eu ficava horrorizado quando a gente fazia pesquisa na federal. É enorme. Inês, quando eu fui governador, eu queria um programa chamado aqui Avance. Porque eu ia para o interior, eu gosto muito de ouvir as pessoas. E um jovem, eu me lembro de um exemplo claro de Quixeré. Um jovem chegou para mim e perguntou: o que é que você está fazendo? Não, governador, eu tô aqui. Voltei, eu estava estudando em Fortaleza, eu estava na UES. E por que é que voltou? Não, porque eu não tinha nem dinheiro para se manter lá. Não tinha dinheiro para comer. Aí eu ouvi várias, aí nós criamos uma bolsa chamada Avance, que todo aluno de escola pública que passasse para a universidade fora do seu local de moradia, a gente deu... Aí existe o programa Meu Salário Mínimo, para ele nunca desistir do sonho dele de cursar a universidade. Está acontecendo a mesma coisa nas universidades federais. Verdade. Os alunos estão abandonando a escola por falta de apoio. Então, precisa ter moradia, precisa ter restaurante universitário, precisa ter... Hoje mesmo, nós lançamos os Institutos Federais, todos os campos de Institutos Federais no Ceará, nós vamos fazer restaurante para os estudantes. É super importante. Tem que ter Então, o programa criar um pé de meia universitário agora. A gente já tem algumas políticas de assistência estudantil, mas estamos desenhando agora. O presidente me deu essa tarefa, porque o abandono nas universidades também é enorme, por conta também que às vezes o aluno não tem... Porque agora com o Enem você passa em qualquer lugar do país. Você faz a prova do Enem, eu vou fazer lá no Rio de Janeiro. Sim, vai viver como? Se você não tem um apoio, uma assistência estudantil. Né? Hoje a gente dá R$ 1.400 um salário mínimo para bolsistas indígenas e quilombolas. Estamos universalizando. Todas as universidades federais. Damos uma assistência estudantil de R$ 700 também para alguns alunos. Mas queremos ampliar isso para que todo aluno de baixa renda possa garantir a ele o direito de estar na universidade e concluir seu curso. Deixa eu pedir licença aqui, Inês, para fazer uma pergunta que é o seguinte: no Lula 3, qual é o foco do Ministério da Educação? Porque eu fico pensando o seguinte: eu vejo muito, o Pé de Meia é uma marca muito importante, são muitos institutos novos sendo criados, campi novos de universidades federais, e aí eu fico pensando, vamos lá, você teve uma fase do MEC em que o foco era a alfabetização. Vamos botar todo mundo para aprender a ler, jovem, adulto, criança, todo mundo vai ler. O governo Lula foi um momento fantástico para as universidades. Interiorização, papapá, veio o governo Bolsonaro. Dilma também teve muito isso ainda das universidades. Bolsonaro morreu, teve 5 ministros, 10 ministros, nada aconteceu. Muito pelo contrário, teve escândalo de corrupção sério no MEC. O Lula 3, o que é? Qual é o grande desafio e foco do Ministério da Educação? Porque eu confesso, aí não é nenhuma crítica, é uma percepção muito honesta. Me parece que não está claro o foco. É o quê? É o ensino universitário? É o médio? Eu vou dizer qual é o foco. Primeiro ano foi de reconstruir o MEC. Estava até arrasado aquele MEC. Pode dizer isso? Pode. Não tinha nem diálogo, porque
O papel do MEC é um papel de maestro, ele organizar a política nacional. A política está lá na ponta, está no município, está no estado. Nós estamos olhando numa visão sistêmica da creche à universidade, mas estamos focando prioritariamente na educação básica brasileira, que nunca foi priorizada pelo MEC. Porque não é o papel do MEC, como você disse, sempre foi olhar para as instituições federais, universidade e instituto. Nós continuamos olhando. Porque o governo Bolsonaro foi não teve política. Bombardeou, não teve, não existe. Recupera o orçamento das universidades, institutos federais, concurso, pessoal, enfim. Mas por que educação básica? Vou dar 2 dados. Primeiro, os países da OCDE, que são os países mais em desenvolvimento, mais desenvolvidos do mundo, eles gastam em média per capita por aluno em torno de $14 mil no ensino superior. O Brasil já gasta isso. Quando você vai olhar para a educação básica, nós gastamos 1/3 do que os países da OCDE investem. Então, são quase $9 mil, a gente gasta em torno de 3. Estou aqui arredondando. Então, primeira coisa, o Brasil precisa olhar para a educação básica como foco prioritário. Depois, nós vamos olhar lançamos o programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que se a criança não se alfabetizar ao final do 2º ano de ensino fundamental, aumenta a distorção em idade séria, aumenta o abandono, aumenta a evasão. Aí você vai chegar lá no ensino médio com evasão de 480 mil jovens, né, ou abandonando ou sendo reprovado. Então, a gente está priorizando, nesse momento, a construção de uma relação federativa com o Estado e o município, porque nada acontece sem os Estados e municípios. Então, olhar para a educação básica, evasão, alfabetização, aí criamos alguns programas. Além de reconstruir o MEC, nós criamos o programa de alfabetização. Nós estamos com a rede hoje de 7.500 alfabetizadores em todos os municípios do Brasil. A experiência do Ceará, nós estamos transformando ela numa experiência no Brasil inteiro. Primeira vez que nós fizemos uma avaliação por aluno alfabetizado ao final do 2º ano. Nós não tínhamos, por escola e por aluno no Brasil inteiro, para a gente saber qual a meta por município, por estado, por região. Tal. Então, definimos uma meta trazendo os governadores e trazendo os prefeitos para dizer, a nossa meta até 2030 é alfabetizar pelo menos até 80% dos meninos no 2º ano de ensino fundamental. Só quem cumpriu isso até agora foi o Ceará. Nós cumprimos a meta de 2030. Tem estado que está com 21% das crianças alfabetizadas ao final do 2º ano. Nossa. Então, fizemos aí hoje a gente passamos recursos para treinamento, capacitação, material didático, cantinho da leitura, que é uma experiência do Ceará, que é você ter um cantinho dentro da sala de aula com uma prateleira de livros para estimular a criança a ler. Então, são experiências. Né? Então, a alfabetização, para mim, é uma das prioridades do Ministério. Depois de escola de tempo integral. Nós criamos a maior política de escola de tempo integral da história desse país. Você sabe quantas matrículas nós aumentamos esse ano? 1 milhão. A nossa meta é aumentar 1 milhão. É mais do que todos os programas que já foram criados no passado do Ministério. Por quê? Porque a escola de tempo integral é uma escola que olha além da disciplina, ela olha o projeto de vida do aluno. Eu fico brincando, quando eu vou dar as entrevistas, olhar as Olimpíadas. Por que os Estados Unidos, França, esses países se destacam nas Olimpíadas? Porque os alunos praticam esporte na escola. Estuda o dia inteiro lá, faz atletismo, faz natação, faz basquete. Então, aqui não. Quando se destaca, ele ganha bolsa, ganha dinheiro. Ver quantos alunos, quantos atletas brasileiros se destacaram, começaram como bolsa atleta. Quem foi que criou o bolsa atleta? O Lula. Às vezes não tem nem estímulo. Então, a escola... O esporte tem abuso ao PT, né? Ainda tem isso. Vai entender. E a escola tempo integral é a escola que tem a menor evasão, a maior aprovação, os melhores resultados. A escola tempo integral é um modelo de escola. Beleza. Então, para mim, segundo. E terceiro, reduzir a evasão das escolas da educação básica. E focar no ensino médio. Agora nós estamos, não sei se você viu o Haddad, a gente sugeriu o programa Juros por Educação. O Brasil, principalmente concentrado em 5 estados, a dívida dos estados brasileiros deve quase 85 bilhões à União. Então, agora, qual foi a ideia? Reduzir o juro dessa dívida. Em troca, vai estar sendo criado um fundo, já foi aprovado na Câmara, vai agora para o Senado. E desse fundo, nós vamos usar o recurso parte para a educação. E o objetivo vai ser ampliar o ensino técnico profissionalizante. Por quê? Para garantir que o aluno possa sair do ensino médio com o ensino técnico nas escolas, como as escolas técnicas que nós criamos aqui no estado do Ceará. Escolas técnicas não estou falando do Instituto Federal, das escolas técnicas. Porque o Brasil só tem 11% de matrículas de alunos do ensino médio em técnico. Os países da OCDE têm 36% da média.
Então, assim, quando a gente fez a consulta do ensino médio ano passado, para fazer aquelas mudanças, 80% dos alunos entrevistados queriam ensino médio integrado ao ensino técnico, queriam fazer o ensino técnico. Então, a gente quer ampliar. Por isso que a gente está ampliando 100 institutos federais, porque é o ensino técnico, e por isso nós vamos lançar esse programa agora, que vai ser um pacto, porque a questão também é a limitação financeira, né? Então, foi uma forma inteligente de a gente conseguir recursos. Eu vou fazer um fundo, sabe de quanto? De quase 20 bilhões, e desse recurso, parte vai ficar para o Estado, e a contrapartida do Estado vai ser investir em educação. Então, essa foi uma saída inteligente que nós tivemos para ter mais recursos para investir na educação. Então, assim, queremos os resultados, né? Vamos ver se renderá frutos. O nosso foco hoje, posso dizer que nós estamos, claro que nós não olhamos da creche ao ensino superior, mas é garantir que a população brasileira possa concluir o ensino básico nesse país. Pois, já quase no fim, reta final. Tanta notícia boa aí do MEC e tal. Falei muito, né? Mas é importante. Não, mas é super importante justamente para esclarecer, e é isso, da comunicação. Assim, é importante que o governo deixe claro quais são as metas, quais são, qual é o foco, até para a gente, assim, para todo mundo. O pessoal reclama de mim que eu dou pouca entrevista, não vou muito. Primeiro ano, realmente, eu digo que é o primeiro ano, é um ano para se organizar as coisas. Não adianta eu estar só... Eu gosto muito de fazer entrega, de resultado. Eu acho que é isso que a gestão precisa fazer, é entregar o resultado. Para você entregar o resultado, você tem que planejar. Mas, ministro, toda vez... Se vez... você não planejar, você sabe quanto nós conseguimos aumentar o orçamento do MEC em um ano e 9 meses já? 25%. Isso tudo compromisso do presidente, vamos brigando, vamos lá, porque você sabe que a história, arcabouço fiscal, tem que cumprir as metas fiscais, é dura essa luta. Mas é claramente assim, o MEC é a menina dos olhos do governo, claramente, assim, está com muito foco. E toda vez que o senhor teve assim, na mídia falando mais diretamente, foi bom. Assim, foi positivo. Para o governo, assim, né? Para o seu governo, para a sua imagem, para tudo, né? Então, fica a dica. Sim, mas tem um ponto aí que não está muito bom, né? Tem um ponto aí a questão da greve, aquela greve, porque esse ano foi não quase 100 dias de greve, né? Aquela greve, aí teve acordo, dos servidores técnicos administrativos em educação. Os tais, o cara até dizendo que o senhor não sabia o que era TAI. Tem TAI? Teve essa história. Olha, em relação à greve, primeiro eu achei que a greve, não havia necessidade dessa greve. Mas aí teve um acordo, né? Fizeram acordo. Isso. E o pessoal está dizendo que o que foi agora enviado para se tornar lei, projeto de lei, está furando alguns acordos feitos lá na época. Alguma parte. Que foi a história aceleração da progressão, né, por capacitação de novos cargos e o reconhecimento de saberes e competências. Está furado isso? A primeira vez que eu estou ouvindo isso. Pois, menino, tu quer saber. A história é que o governo, a minuta do projeto de lei que foi encaminhada não contempla todos os acordos firmados na greve, né? É uma reclamação. Inclusive, assim, já tem até uma discussão. Teve alguns acordos que foram garantidos, teve alguns outros acordos que nós criamos um grupo de trabalho para ficar avaliando, estudando quais são as medidas para tomar. O mais importante foi a questão da remuneração, mudanças na carreira, né? Novos cargos. Isso daí está entrando na minuta? Pelo teu conhecimento, todos os compromissos que nós afirmamos estão sendo honrados. Mas eu vou levar esse questionamento aqui. Né? Mas por que eu digo que não precisa ter a greve? Primeiro porque nós passamos 6 anos sem ter reajuste salarial para os servidores federais. 6 anos, gente. 1 centavo. Primeiro ano, o presidente Lula dá 9%. Né? Eu acho até que devia ter logo negociado os 4 anos do reajuste. Se vai ser 9 no primeiro ano. Então, deu 9 no primeiro ano, aí não vai dar nada no segundo ano. Então, esse foi o problema que resolveram entrar em greve. Passaram 6 anos sem ter reajuste. Primeiro ano dá 9%, praticamente o dobro da inflação, para recompor um pouco a perda. E no segundo ano não dá nada. Então, esse foi o problema que criou. Porque quem trata disso não é o ministro da Educação, quem trata disso é o ministro da Gestão, né? Que é um grande ministro, a Esther, mas eu acho que faltou um pouco ali a habilidade para... Né? Então, se criou um problema, eu pedi até um tempo para que não entre em greve, que eu ia resolver com o presidente Lula, mas resolveram entrar. Enfim, foi ruim para os estudantes, ruim para as universidades. O fato é que conseguimos aí fazer um acordo, mas vou levar esse questionamento... Tem toda uma insatisfação na categoria, assim, eu não estou nem... Obviamente, não tenho o que esconder, sou servidora técnico-administrativa também, e há uma discussão interna de insatisfação
por conta de não cumprimento de acordos. E aí entra essa história de RSC, né, que é o reconhecimento de saberes e competências. É bom que o senhor leve bem. Eu sei que tem muito a ver com a proposta do MGI, né? Não, mas nós validamos tudo, participamos da... Tá. Pois vamos lá, estamos aqui, né? Última pergunta, porque temos, né? Que o ministro está sem tempo já. A gente agora, no final de outubro, o Ceará vai ser palco de 2 importantes debates internacionais na área da educação, o encontro dos ministros do G20 e a reunião global de educação. E o Ceará é destaque em educação, enfim, tem todo aí, é modelo, né, no país mesmo. Mas qual é hoje, na sua visão, o maior desafio da educação brasileira? Especificamente do Ceará, porque assim, perfeito não está. Né? Tá longe de estar perfeito ainda. Fala-se muito em expansão em tempo integral, mas a estrutura das escolas nem sempre atende, né? Não tem como fazer esses esportes todos, por exemplo. Um menino quer fazer um atletismo, nem toda escola vai ter essa estrutura, enfim. E fora isso, o resto mesmo, né? Em termos até dos profissionais, dos professores, das equipes, para dar conta de tudo isso. Assim, qual é, na sua visão, o maior desafio? Não, primeiro falar do G20, vai ser o encontro, o G20 vai ter o encontro dos chefes de estados em novembro, e cada setorial faz os seus encontros com os seus ministros, e nós trouxemos aqui para Fortaleza. Eles vão conhecer a experiência na escola técnica profissionalizante, vão conhecer a experiência da escola de gastronomia, né? Então vai ser um momento importante. O principal tema da discussão do G20 é a questão da valorização dos professores. Inclusive, já era para agora no dia 15 de outubro, que era o dia do professor, o presidente lançar um conjunto de ações que a gente vem construindo ao longo dos últimos meses, com outros ministérios, de reconhecimento e valorização para estimular as pessoas a entrarem na licenciatura. Hoje as pessoas não querem mais ser professor. E é um problema. Tem áreas que não tem professor. E isso não é só no Brasil, no mundo inteiro está discutindo isso. Não é só no Brasil, o mundo inteiro. Então, esse é um dos temas que a gente vem discutindo no G20, que vai ser o encontro final. Porque o G20 são várias reuniões ao longo do ano. Tivemos reuniões em Brasília, tivemos reuniões no Rio de Janeiro. Agora vamos ter a reunião final com os ministros para validar toda a discussão que foi feita durante esse ano, onde o Brasil está sediando a presidência do G20. Então, o tema da valorização dos professores, nós vamos lançar agora uma espécie de estímulo, Inês, para que o jovem, quando vai fazer o Enem, ele escolha a licenciatura. Isso é importante. E nós vamos já dar uma bolsa para ele, para que ele já entre na universidade com a garantia de que ele vai ter uma bolsa para fazer a licenciatura. Hoje falta professor de matemática, falta professor de física, falta tudo aqui. E é no Brasil inteiro. E estamos criando uma espécie de... Não tem um mais médico, o médico vai... Quando não tem, nós estamos criando uma espécie de mais professores. É exatamente dar um estímulo, aquele professor vai lá onde está faltando um professor de física, que ele queira, né, e vai ter um plus a mais para ele poder ser professor naquele município, naquela região. Então, além de valorizar e reconhecer o papel do professor que já está em sala de aula, tanto na formação continuada, enfim. Então, a gente vai apresentar esse. A gente quer ver se dá tempo ainda agora em outubro, mas ainda esse ano vamos apresentar esse conjunto de ações. Então, esse é um dos temas importantes do G20. E logo em seguida nós vamos ter o Encontro Global de Educação, que pela primeira vez vem para o Hemisfério Sul. O Brasil vai sediar o Encontro Global de Educação, inclusive com a abertura, com o presidente Lula vai estar na abertura, né? E vai ser um momento para a gente... Esse encontro é coordenado pela Unesco, né? Na área da educação. Então vai ser um momento importante para trazer os temas educacionais do mundo inteiro aqui para a sede de Fortaleza, que vai conhecer um pouco também da nossa experiência, né? Vão visitar complexo mais infância, vão visitar uma escola, vão almoçar ou jantar lá não sei direito como é a programação, na escola de gastronomia, vão conhecer o Estação das Artes ali no centro da cidade, vai ter um coquetel de recebimento dos ministros, enfim. Aquela escola de gastronomia é maravilhosa, ali no Morro é maravilhosa, já fui lá umas 3 vezes. Então, assim, e os desafios que eu vejo, não só para o Ceará, mas para o Brasil, é um pouco de a gente garantir, e esse é o legado que nós queremos, porque a educação ninguém muda simplesmente só em 4 anos. Isso é um processo, né? Um processo. Mas a gente tem que pavimentar e não deixar como uma política de governo, mas como uma política de Estado. Porque às vezes eu vou lá, às vezes eu sou convocado para o Congresso Nacional, os deputados lá, e fica me cobrando. Eu digo, engraçado, vocês falam tanto da educação importante, quando chega no final do ano do orçamento, vocês cortam o orçamento do Ministério. Então, coloquem mais recursos no Ministério, que eu garanto que a gente consegue, porque a narrativa é muito fácil, né? A gente dizer, a educação é importante, a educação é importante, mas na hora do pega para capar, como a gente diz, né? Cortaram 1,6 bilhão do orçamento do MEC no ano passado. Aí fica naquele...
Esse Cobrando, dinheiro não faz. cobrando. Então, assim, para mim, o maior desafio, Camila, é garantir que a gente possa ter qualidade na aprendizagem da educação básica nesse país. O mínimo que um país pode garantir ao seu povo, às suas crianças e jovens, é a gente concluir a educação básica. Vou repetir, 1/3 da população brasileira não concluir a educação básica no Brasil. 1/3 da população. Então, nós não podemos... Nós temos que dar oportunidade para essas gerações. Porque o único caminho que um país tem para gerar oportunidade, justiça social, é a educação. Não, você pode olhar a história de qualquer país. Qualquer país só cresceu, só desenvolveu investindo na educação do seu povo. Então, esse eu acho que é o grande desafio que a gente tem. E é claro que a sociedade toda tem que apoiar, cobrar dos seus governantes, do seu compromisso dos seus governantes, compromisso dos seus prefeitos, dos seus governadores, do próprio presidente, dos parlamentares e da sociedade, para que a gente possa... Eu estou ali dando uma passagem, dando a minha contribuição com muita energia, com muito entusiasmo, para que a gente possa contribuir para essa educação desse país. Que bom que a gente tem uma política de volta de educação, né? Não, poder falar com uma pessoa, um ministro que sabe, que entende o que é educação, que tem, assim, pelo contrário, né, que tem experiência como, né, gestor da educação do Estado, que está sendo bem sucedido, isso é muito importante mesmo. Ministro, obrigada. Eu que agradeço. Parabéns por vocês, pelo trabalho. Boa sorte nessa reta final aí da campanha. Boa sorte do Ministério, que eu fiquei cansada, menino, só que tu falar. Não, porque é muita coisa para fazer, fiquei cansadinha. É fundamental que dê tudo certo. É importante para o Brasil, tem que dar certo. As coisas têm que andar e tem que ir bem, né? Obrigada mesmo. Obrigado, Camila. E aí, é isso, meu povo. Chegamos ao final desse episódio extraordinário aqui na Pro Produções, nesse espaço maravilhoso que, olha, mimadas de meia, né? A gente não consegue nem comer tudo, pelo amor de Deus. E conseguiram espaço, horário para a gente entrevistar o Camilo. Super, maravilhosos. Gente, agradecendo. Então, ao longo da semana, a gente continua com a cobertura especialíssima dessa reta final da campanha. Tem novidade aí, então não se acha que a gente vai ficar só com esse Tem mais modo turbo, né? Vai continuar. O modo turbo continua, tá certo? E é isso. Até o próximo episódio. Cheiro. Tchau. Abraço.